Baixada Campista, dia 19 de março, a partir das 8h30 da manhã na Usina Paraíso, em Tocos. Produtor, participe e entenda como produzir mais gastando menos. Organização, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana, Asflucan. Apoio, Folha FM, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. 7h23, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Você sabe que nós colocamos essa música aqui que está tocando ao fundo, né, uma trilha, aí perguntaram, vocês mudaram, que trilha bonita e tal. Isso é de um compositor brasileiro chamado Tavito, autor de Casa no Campo, essa música aqui, ó. Hã? É. E Rua Ramalhete, o Silênio é um fã. Zé Rodrigues, né? Não, Rua Ramalhete, Casa do Campo com Zé Rodrigues e Rua Ramalhete com Neia Zambuja. Mas esse tema ele me deu antes da rádio estrear, eu falei, não sabia como usar. Falei, agora estou usando aqui no Olhando, muito bonito. Vamos lá voltar e Aloysio fica com a bola, vamos fazer uma linha de passe aqui com Murilo e Selene. Bem, a primeira bola eu rolei, eu acho que podemos falar sobre... Murilo foi... Silene também, né? Porque colunas fazem juntos. Escreveu umas notas consideradas fortes aí sobre a greve dos médicos de agosto do ano passado. Né? Encerrada com um acordo que parece que alguns pontos do acordo não foram cumpridos, porque sempre giraram em torno da possibilidade das PEs, participações especiais de petróleo, que tiveram redução drástica. Voltaram à greve. Nietzsche dizia, filósofo alemão, coincidências não há, né? Voltaram à greve antes do carnaval e se mantém em greve, e agora alguns deles foram denunciados, né, por uso de atestado médico falso, enquanto mantidos atividades particulares, como que diz antes, gazeteavam, né, o serviço público. E o Sindicato dos Médicos, que é muito corporativo, uma classe muito corporativa, ontem deu uma declaração, enfim, espírito de classe, não tem jeito, né, a gente se entende também, falando que não é bem assim e tal, questionando. Murilo, você, como é que você está vendo isso? E Selene? Olha, Luiz, eu tenho a mesma visão que tinha quando escrevia aquelas primeiras notas, ou já antes disso, né? Só que eu queria ampliar essa visão, né? Existe uma questão do seguinte, por incrível que pareça, a solução de Campos, econômica, financeira, né? O ajuste das contas da prefeitura, necessariamente esse ajuste passa pela saúde, pela grandiosidade que ela tem, o peso que ela tem no orçamento. Ela representa 40% de todo o orçamento da prefeitura, e a folha de pagamento representa entre 52% e 54% de toda folha de pagamento dos ativos da prefeitura. Então, nós estamos falando em algo em torno de 700 e tantos milhões de reais que a saúde consome. E com relações com jabutis e jabuticabas, né, colocadas no sistema, que são coisas peculiares de Campos.
E que me parece, e aí não só na questão da saúde, mas na questão do todo, que para muitos segmentos, não se deram conta da gravidade da situação que a gente está inserido. E que nós só estamos adiando, como um câncer, né? Você pode começar o tratamento precoce, com chance de cura maior, com uma grande chance de cura, ou você pode deixar isso virar uma metástase e praticamente aguardar o pior desfecho. E me parece que esse segundo caminho é o caminho escolhido. A política existe para contornar, mediar, né? Aprendi, desde que entrei na vida pública, o ensinamento que desafia aquele axioma matemático que o menor caminho de 2 pontos é uma linha reta. Na política, quase que necessariamente, é uma sinuosa. Você tem que contornar, você tem que negociar, você tem que ceder, você tem que ponderar, você tem que analisar. Na vela marítima são 2 diagonais. A menor distância de 2 pontos são 2 diagonais. Você não anda reto, você só anda em diagonal. Vento contra vento. Exato. Então, eu vejo que me parece que esse encaminhamento, a classe, e aí a classe eu não falo só dos médicos, eu falo de todos os servidores da saúde, me parece que tem uma convicção que essas jabuticabas colocadas tornaram-se direito adquirido, quando na verdade não são, né? E não estão dispostos a ceder. E me parece que, como a manchete da Folha retrata agora, vai ser necessário, né? Vai ser necessária a entrada da Justiça, Ministério Público, né? Necessário do Ministério Público. E eu vou muito além. Eu acho que para isso é necessário uma força-tarefa, porque envolvendo os órgãos assemelhados. Comparo a essa situação, né, guardando as devidas proporções, gravidades e peso que cada uma tem, ao combate à Lava Jato, ao combate da corrupção do país, que ninguém nunca acreditou que isso era uma coisa, é uma coisa do cotidiano ainda, mas que corrupção não teria, vamos dizer assim, solução no enfrentamento. Sempre os do andar de cima iam se livrar, e isso ia acontecer, não ia dar em nada, e que cadeia jamais, ser molestado era uma utopia, e a gente viu que a coisa não funcionou assim, se mexeu na estrutura. Estamos pagando um preço muito caro por se mexer na corrupção, preço caro no PIB, no desenvolvimento, no equilíbrio das instituições, numa série de coisas, mas era uma coisa que ou fazia, ou fazia. E me parece que essa questão da saúde é uma questão de tempo. Vai ter que e tem um outro aí
que não vem à tona ainda, que é a questão da educação. Eu tenho informação que 50% do efetivo da educação está ou com atestado, está fora da sala de aula. Da sala de aula, da sua atividade de trabalho. Sim. 50%. E essa informação é uma informação certamente fidedigna, porque veio de um dirigente do setor. Muito alto, exatamente. Eu posso Dom, fazer, antes de Selênio se pronunciar também, fazer um pouco de advogado do diabo? Você não, assim, é um pouco de exagero tratar porque uma luta de classes, que é normal, é natural, está preconizado por Marx, por mais que os anticomunistas que nunca leram Adam Smith, por exemplo, ou nunca leram o próprio Marx, é luta de classe, é uma coisa que... por exemplo, a reforma administrativa vai enfrentar muita resistência do servidor público, natural que... Muito natural. Se for mexer numa possível isenção do empresariado, vai haver grita. Se for aumentar imposto, concordo, vai haver grita. Número e grau. Daí tratar de uma questão de corrupção, na comparação com a Lava Jato, a demanda de uma força-tarefa, você não acha que é um pouco de exagero? Olha, desculpe. Eu acho, Aloysio, que não vejo dessa forma, porque o que é a alternativa a isso? Quer dizer, a minha visão é uma visão dentro de um ciclo de tempo. Eu já disse isso, acho que disse isso até na última vez que estive aqui, que a gente que conhece bem o temperamento do ex-governador Garotinho, que xinga mãe de juiz, chama ministro do Supremo de safado, e isso só para ilustrar os elogios, né, que ele faz a tantos. O embate que ele condenações por injúria, calúnia e difamação, algumas, né? Parece que é uma ficha grande, né? Eu falo no crime específico que você está se referindo. Isso. Tem outros. E ele, ao enfrentar... Outras condenações que eu me refiro. Ao enfrentar alguns embates com a classe, ele saiu derrotado em toda ela. Então, eu acho que esse problema está num andar acima, que parece que a política, a negociação, a classe, quer dizer, eu sou sobrinho de médico, né, foi uma referência. Seu irmão foi um grande médico. Na medicina, eu conheci. De Campos, Dr. Jaime Martins Faria, né, e Alfredo, meu irmão. E meu irmão uma vez disse para mim, um dos primeiros ensinamentos, diz assim: brigar com o médico é o pior negócio do mundo, né? Ele era um médico que comparecia a plantão e tudo, um médico humano, não é porque é meu irmão, mas ele dizia que era uma classe, e me contava detalhes, quer dizer, eu conheço o bastidor daquilo, quer dizer assim, não estou com um termo, vamos dizer assim, correto para colocar, se me ocorrer aqui eu coloco, mas o bastidor desta operação dos médicos, da classe, né? O poder de enfrentamento que ela tem junto à população. É diferente do quando você tem na privada, que você pega um e dá uma coisa. Então, por isso que eu defendo uma
uma força com poder de briga igual. Eu não vejo isso como uma luta classista. Silênio, eu acho que o Silênio também se manifestar. Bom dia, gente. Bom dia aos ouvintes, aos colegas aqui da bancada. Eu acho o seguinte, eu acho que tudo passa pelo diálogo de todos os lados. Eu acho que está faltando muito diálogo em tudo hoje é muito acirrado. Eu acho que tanto o poder público como os representantes dos médicos tem que ter em mente que aponta lá, que é justamente a população mais carente do município. Não dá para ficar conversando num nível, num pedestal um pouco mais alto. Eu sei que precisa fazer. Mas tem gente ficando sem atendimento, tem gente no hospital público sem atendimento nenhum, gente morrendo na fila, gente sem atendimento nenhum. Então, eu acho que está na hora. O momento é de crise, como vocês falam, não tem muito dinheiro sobrando. Aí vão se ver as origens o que ocasionou isso, ok, mas existe uma crise profunda, tanto dos municípios quanto dos estados, e aí todo mundo tem que sentar à mesa e ver, olha, o que é possível fazer, o que não pode radicalizar nenhum dos lados, porque senão vai morrer mais gente, e a coisa não está legal. O Sistema Único de Saúde, que é um sistema público, né, ele atende uma camada muito importante da sociedade como um todo. Os médicos têm que ter esse entendimento, é uma categoria, de certa forma, privilegiada, com um salário um pouco menos complicado que os outros setores. Mas reflexo também da indústria privada. Exato, eles recebem mais na indústria privada. Exato. Mas isso não justifica que possa... Não, eu estou dizendo que o que eles recebem a mais no serviço público não é diferente do que ocorre na indústria privada. Não, sim. Eu estou falando com relação, assim, uma profissão que por questão profissional mesmo, eles têm um patamar um pouco... Elitizado. Elitizado. Então, acho que está na hora também ceder e ver o que... desarmar um pouco. Tanto desde lá, a parte do trabalhador, né, do profissional médico, como o poder público, precisa sentar à mesa e negociar uma saída que não prejudique mais ainda uma população que está aos trancos e barrancos. A gente vê pelas notícias da Folha... a InterTV fez agora essa série de denúncia grave aí, precisa ser apurado a fundo. Aí eu não sei até que ponto o Murilo não tem razão, porque será que a prefeitura vai ser capaz de solucionar ir para o embate, de repente, uma instância diferente pode, até como servir como mediador, não precisa nem ser só como apurar, mas um mediador que possa arranjar um consenso que prejudique menos a população. Aloysio, é só colocar também, quando o Murilo falou sobre brigar com o médico, acho que foi o Aloysio que falou, né? Brigar com o médico, foi você? Brigar com o médico é complicado. É um corporativismo que existe em várias categorias, né? Mas é tão forte, no caso da categoria médica, e aí eu vou citar, Luiz vai rir ali, nos Estados Unidos os advogados começaram a estudar medicina. O maior caso disso é o Barry Scheck, que é um advogado especialista em DNA. Ele fez 6 anos de medicina como ouvinte, ele não pode clinicar, ele não fez a tal da residência médica, mas ele tem conhecimentos comprovados suficientes para derrubar um caso de DNA, como foi o caso do O.J. Simpson. Foi ele que derrubou o depoimento do médico da Califórnia, que era considerado uma das maiores autoridades do mundo em DNA, e foi ele, o advogado, que derrubou o argumento. Porque você contar com outro médico para contestar, era praticamente, nos Estados Unidos, esquece, você não vai conseguir. Então os advogados estão se armando, e se armaram por isso. Uma das provas do corporativismo. O caso do O.J. Simpson, acho que tem muito mais a ver com, assim, ele foi inocentado, depois foi preso de novo, está preso até hoje. Por outras muito coisas. Muito mais pelo contexto daquele espancamento do Rodney King. 6 policiais de Los Angeles brancos. Foi um espancamento brutal. Lógico que houve a reação, mas ele foi brutalmente espancado. E aí a reação àquilo tornou a questão racial. E aí ele foi inocentado muito mais pela pressão da questão racial. Porque só para lembrar a história de jornalismo, que eu acho que a gente tem que abordar aqui, que a gente, senão a gente ficar com médico, a gente vai ficar falando o tempo inteiro, vamos caminhar o primeiro bloco todo. Uma das primeiras matérias que eu cobri em jornalismo, em 89, como Foca de Aloysio Balbi,
falando aqui antes do Foca. O Foca, na história do professor Fernando Silveira, nosso mestre aqui, ele manda umas histórias maravilhosas dele. Mas foi greve dos médicos, no mesmo lugar onde hoje funciona a secretaria. Alcione Ataíde era secretária de Murilo estava no governo, era da Codenca. E Alcione Ataíde era secretária de saúde e garotinho. Luiz Carlos Cel era o representante, não me lembro se era do sindicato, mas era a pessoa que estava à frente. Ficou zangado com todo mundo. Não, eu lembro, Cel e Alcione no embate, e eu estava começando, era 19, eu tinha 89, eu tinha 17 anos, sei lá, 18. Uhum. E fiquei espantado com a. E eram dois médicos, né? Alcione e Cel. Com a dureza do embate. Então, isso, como o Murilo falou, isso é assim há muito tempo. Mas pra gente... E sem solução, né? E o pior, Luiz, é o seguinte: se você pegar os municípios da região, a qualidade da prestação de serviço de saúde está infinitamente melhor do que Campos. Numa relação de custo... Não atende os casos de complexidade que Campos atende, né? De complexidade. Tanto que Campos é polo. Mas, marcação de consulta, mas infinitamente. Para você ter uma ideia, em São Fidélis, o avanço foi tão grande que meramente 24%, e olha que está contaminado pela mídia nacional, problema saúde, somente 24% atribui que o atendimento à saúde é ruim, né? São João da Barra não tem um percentual, mas vem fazendo um trabalho muito efetivo, eu me lembro, inclusive, um testemunho de nada mais, nada menos do que do Dr. Macou, que se sentiu mal em Atafona e Bassan o levou para o pronto atendimento lá em São João da Barra. E Macou saiu de lá assim, impressionado com a qualidade, a presteza do atendimento que ele viu, não só a ele, mas aos que estavam ao redor. Uhum. Né? Então, é um assunto que daria dá um programa, a gente precisa abordar aqui vários programas para colocar, mas é fundamental um dado, Marco Antônio e a Luiz e Silene, é que a Organização Mundial de Saúde recomenda um médico para cada 1.000 habitantes. A gente falou isso daqui na terça-feira. E nós temos... A Folha trouxe esse dado, né? Três. Está aqui. Não é por falta de médico que a questão de Campos está ruim. Agora, com todo respeito, Dom, não dá para comparar Campos com São Fidélis e São da Barra. Todos os casos de média e alta complexidade de São Fidélis e São da Barra são atendidos de Campos. Mas nós não estamos falando só de média, de alta complexidade, nós estamos falando de um simples atendimento. Que pode ser melhor porque é desafogado do atendimento. Alguém que cai e bate a cabeça, eu estou falando do postinho. Vai procurar São da Barra, vai direto para Campos. Você quer um exemplo? E vou citar o meu exemplo. O meu exemplo, que cai, arrebentei a cabeça e ninguém me procurou levar para o São da Barra, me levaram para Campos. Direto. Perfeito. E para isso tem uma unidade. Nós temos que separar as coisas. Para você ter uma ideia. Mas não só assim para encerrar. Tem várias perguntas aqui. Na morte do ex-vereador e ceramista e gente da melhor qualidade, Admar do Gama, a sua esposa passa mal. Pede-se socorro no postinho. Isso era umas 10 horas, 10 e pouquinho.
o médico tinha chegado às 8 e se ausentado às 9 e pouquinho de lá. Já não tinha mais atendimento. Nós não estamos falando, nós estamos falando, não, porque a estrutura é ruim. Eu estou falando de 2 cadeiras, 3 cadeiras, uma para o médico, uma mesinha e uma maca. Eu não estou falando de curativo desse atendimento, eu estou falando de um mínimo de humanidade. E aí eu pergunto, até quando, faço das palavras do Silênio a minha, até quando as pessoas vão morrer, até quando as pessoas vão sentir dor, até quando vai ser negado ao cidadão campista o direito ao atendimento, esperar por um diagnóstico 2, 3, 4 meses, né, para um atendimento. Quer dizer, me parece meio irracional e até inadmissível. A questão da saúde, Muro, eu daria um programa inteiro, só que a gente tem que tocar outros temas aqui, tem muita participação das pessoas aqui tanto aqui já tem perguntas aqui no streaming e tem perguntas também feitas no grupo prévias. Eu vou começar e rolar a bola para a Silene. Eu sou entrevistado, a pauta Não, porque senão a gente tem uma pauta que a gente já anunciou e precisamos tocar nelas. A primeira pauta que a gente anunciou foi jornalismo. Os dois podem falar sobre isso na tempo das redes sociais. Tem uma pergunta aqui que a Liliane Ventura, nossa colega da SECOM, beijo, Liliane, se estiver ouvindo, fez sobre... Eu acho que vou rolar essa bola para a Silene, para colocar na conversa também. Vou repetir aqui, Silene. Com a polarização da internet e do advento das redes sociais digitais, o jornalismo vem disputando espaço da informação com vários canais de notícias, entre aspas, no ambiente digital. É inegável que foi um ganho para a sociedade, mas também abriu espaço para as fake news. Como você vê, a pergunta para você mesmo, esse momento que o jornalismo vive atualmente, qual a perspectiva da profissão diante deste cenário? Bom dia, gente. É o seguinte, Aloysio, a gente trabalhou junto, né? Trabalhei com vocês aqui na Folha, e você sabe o cuidado que a gente tinha para apuração. A Folha sempre teve esse cuidado, e a gente tinha grandes embates com repórteres, às vezes, porque as matérias às vezes não eram bem apuradas. Hoje em dia... e caía no editor, né? A rede social está aí, não tem como voltar atrás, né? A internet, eu acho que ela veio para somar uma ferramenta, mas a apuração tem que ser sempre bem feita. O que existe hoje é uma competitividade, uma competição muito, como é que eu vou dizer, muito complicada, porque tem gente que não apura nada, tem gente que repassa a informação, não quer saber. Já tive embate com amigos meus mesmo, que eu parei de ver, porque isso não tem volta, ponto. Isso não tem volta. Eu costumo dizer o seguinte, veracidade e velocidade, quando andam juntos, está ótimo. Agora, velocidade sem veracidade, você ferra a vida dos outros, você interfere. Entendeu? Eu acho que as pessoas precisam se qualificar, precisam, antes de repassar qualquer informação, precisam verificar, nós temos fontes boas não quero saber a linha editorial não interessa que é a linha editorial de cada veículo de comunicação, mas, poxa, os veículos de comunicação sérios, os veículos de comunicação que funcionam, aí você entra aqui em Campos Folha, para citar algumas, a InterTV, os meios de comunicação de massa, Nacional, o Globo, o Dia, Folha de São Paulo, o site do Estado de Minas, que é UAI, ninguém sabe, Correio Brasiliense, você pega, a Veja, gosta de ser ou não, mas tem gente para apurar, né? Então, acho que o bom jornalismo vai acabar prevalecendo, mas isso vai demorar um pouco, porque a concorrência é desleal, a concorrência com a mentira é uma droga. A mentira, por força de mentira, parece que ela é um barril de pólvora, é um rastilho de pólvora, e você, às vezes, interfere diretamente na vida das pessoas. Essa falta de preocupação com o que vai atingir é que me espanta. Me espanta muito, porque você não quer saber. E além do mais, Silênio, a mentira, principalmente a notícia mentirosa, intencional ou não, e muito, hoje em dia, infelizmente, é intencional, já é armado para isso,
ela tem muito mais apelo sensacionalista Geralmente, sim. do que a verdade. A verdade, às A vezes, o quase cara, totalidade, sim. não é isso tudo. Não quase tem a história do totalidade. acidente, todo mundo para ver o acidente. Morreu? Não morreu. E vai embora. É uma coisa que preocupa como ser humano. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de empatia. Eu vou repassar isso aqui, se não é. Da onde veio isso? O que eu recebi de informação pelo WhatsApp, de amigos meus, bicho, por favor, apura isso, não tem nada a ver, mas isso aqui é verdade, bicho, apura, tá aqui, eu botar um site, deixa eu ver se tem. O que não tiver ali não existe, não tem como, rapaz. Você não vê nada na minha rede social, eu não publico nada. Eu não gosto dessas palavras de que acirram briga, entendeu? É petralha, é bolsominion, você não vê isso na minha coisa. Porque eu acho que você está na hora de o pessoal procurar entendimento, que senão nós não vamos acabar bem, o negócio é complicado. E aí a concorrência desleal faz com que a informação, muitas vezes, chegue distorcida, e tem gente que vê uma versão só, depois não quer saber. Aqui é comum, você pede direito de resposta de uma matéria que deu errado, você publica, mas não garante que o outro que leu errado vai ler no outro dia. Né? Exatamente, não significa. E a velocidade da internet, então, bicho, o cara na Rússia ela está sabendo uma coisa aqui e depois não lê mais, fica 2 dias sem ver, não quer saber. A internet é escala geométrica, não é aritmética, né? Vai embora. E Murilo, você com já 20 anos de colaboração com a Folha, como é que você vê a questão? Eu vejo o seguinte, Luiz, concordo com o que Silênio coloca, digo o seguinte, a gente tem como, e esse é um legado que o Silênio trouxe à coluna, embora sempre tenha sido uma preocupação minha, até por orientação sua, e de Aloysio antes de mim. E antes de você, do teu pai, a apuração, isso é um mandamento. Checa e recheca. Não tem uma coisa que eu repasse para o Silênio que a gente não cheque de 1, 2, 3, 4 fontes para poder saber. Tanto é que você sabe disso, que é muito ou quase nenhum pedido de direito de resposta ou de desmentido à coluna, porque a gente é muito cioso em relação à apuração. E a segunda, que eu quero aproveitar o momento para parabenizar o seu artigo de domingo, né? Belíssimo, de um artigo com uma construção de um raciocínio global muito bom. Não sei exatamente se foi o Eco ou outro que... Nelson Rodrigues e Humberto Eco. Nelson Rodrigues, dramaturgo e jornalista brasileiro, dramaturgo. Mas quando você coloca... E Humberto Eco, semiólogo, filósofo e romancista italiano. Quando o Eco coloca que a rede social... deu voz e verdade aos idiotas. Transformou o idiota da tribo em portador de verdade. Em coisa da verdade. Então, eu acho que isso torna o jornalismo, e acho que é uma competição exagerada, é uma irresponsabilidade, né? Olha, Luiz, eu diria para você que mais de uma dezena de furos que a coluna deixou de dar, porque a gente só tinha 99% de confirmação. Eu vou citar um exemplo aqui. Né? Eu me lembro uma vez que eu estava em Minas e você me ligou que a gente publicou que de uma reunião, de uma interferência da época do secretário e prefeito de fato Garotinho na eleição da OAB, e dizendo que ele depois você falou, Murilo, você tem como comprovar isso? Eu falei, não, isso aconteceu, mas você tem como comprovar isso?
eu estava num lugar... Se questionar do juízo, você tem como comprovar, Você porque tem com advogado você tem sempre... Você E- sempre acha que pode ser questionado em Em juízo, com poucos- advogado você tem certeza. Em poucos minutos estava na sua rede a foto da coisa. Quer dizer, é de uma responsabilidade, e eu acho que isso é que quem faz jornalismo sério tem que lutar muito por isso, porque isso pode desqualificar a profissão, pode E o colocar veículo- todo mundo na vala comum. Exatamente. Eu me lembro no Jornal do Brasil, e a Luísa trabalhou no Jornal do Brasil, e seu pai também, e foi um dos repórteres mais importantes Pai do foi Jornal do referência Brasil. no Jornal do Brasil. Foi referência. O seu pai trabalhou, na época, da equipe jornalística do Jornal do Brasil, melhor do Brasil. O editor era Alberto Dines e o chefe de redação, Carlos Lemos. Dois grandes. O Lemos dizia... Diniz foi um grande jornalista. O Lemos falava uma coisa que, quando ele foi superintendente da rádio, ele dizia o seguinte: o jornalista bom é aquele que vocês já viram aquela série de televisão Columbo, aquele detetive chato que volta 15 vezes para fazer a mesma pergunta. Esse é o jornalista bom. Ele é chato, ele volta. Enquanto ele não tem certeza, Ou não entendeu ou aquilo. não entendeu, ele aquilo- não publica. Por acaso, eu vou citar um exemplo aqui, só para sentir, até com Liliane mesmo, que era repórter, a gente quando estava muito a campista, o boato da cobra no McDonald's, que aquilo me incomodou pra caramba. Todo mundo falava da piscina de porcaria da bola. cobra. Uma piscina de Cobra bola. não existe, eu falei, Lili, vai lá, apura esse troço. Porque todo mundo que não, você não vai divulgar, não vou divulgar. Enfim, Lili foi lá, fuçou, foi na delegacia, não tinha nada sobre como, não tinha cobra nenhuma. Aí nós não demos o boato, não vou divulgar boato, desmentir boato, é o ó do Borogodó, que a gente fala no jornalismo. Não Tem vai que ter. desmentir um boato. Ela foi lá, a gente apurou, e não tem na lei, não tem nada, não tem, eu não vou divulgar. Então é isso, já daquela época, já começava essa onda. Mas só de- para fazer também Cunha. advogado de diabo de novo, a gente tem muito... o problema é a gente achar que o mundo é como a gente o conheceu, e que aquilo que a gente conheceu não é fruto de uma transformação. O jornalismo, ele tem seu boom, quer dizer, lógico, a imprensa, Gutenberg, ainda é século XVI, mas como a gente conhece, que está acabando em um jornal impresso, infelizmente a verdade é essa, mas como a gente conhece, é século XIX em diante, né? E tinha uma tradição chamada Yellow Papers nos Estados Unidos, você deve conhecer, Marcos, você trabalhou na imprensa norte-americana, dos Estados Unidos, que era exatamente o que são as redes sociais hoje. Eram jornais que se prestavam a dar versões, geralmente de acordo com um grupo em disputa de poder, ou poder político, poder econômico. O checking news que a gente está falando aqui, que é a imprensa de checagem, era uma novidade relativamente recente. Ele começa nos anos 50 nos Estados Unidos e 60 no Brasil. Eu estou falando que Nelson Rodrigues, o pai dele tinha um jornal altamente sensacionalista. Então, o jornalismo de checagem, ele foi uma adaptação do jornalismo, porque no início do jornalismo ele era exatamente como são as redes sociais de hoje. A gente não está tão isento assim, não. É porque, logicamente, a gente pegou já uma transformação histórica. Né? Mas, enfim, eu faço votos porque as redes sociais passam pelo mesmo processo de Também, evolução. como você colocou, aprendi com o teu pai e com você também, quer dizer, a importância de ouvir os dois lados. No mínimo, né? No mínimo. Né? Então, esses não tem história com princípios, santo. Não existe história com santo. Não existe história com santo. Eu não entendi. Não existe história com o bom, o 100%. Não existe. Quer dizer, e você desconfiar da informação. A verdade está até dentro das duas versões. Seguir seu feeling de estar completamente satisfeito com a informação ou ter a dúvida para poder continuar avançando. Conhecer sua fonte. Conhecer sua fonte, o respeito à sua preservar sua fonte, exatamente. Então, são princípios que eu acho que tem que ir isso na rede social. Eu sou meio afastado dela,
porque realmente ela me irrita um pouco. Irrita todo mundo, Murilo. Existem 3 versões do fato, a sua, a minha e a verdadeira, né? Exatamente. Eu não lembro se é hindu, se é chinês. É verdade. Olha, eu vou pedir a vocês um pequeno intervalo vamos lá. E voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje nós estamos recebendo aqui, você que está chegando agora, um empresário, jornalista, homem de marketing, do comércio, de tudo, Murilo Diegues, jornalista. Servidor público, bom servidor público. Exatamente. E Silênio Tavares, né, grande jornalista. Grande jornalista que eu conheci com a cabeça toda preta, não só essa manchinha preta. Eu conhecia com toda a cabeça preta e barba também. Da época que era condutor de bonde, né? Só para terminar, essa piada de redação, que às vezes não sai da redação, Silênio tem temperamento assim, forte. E aí, me lembro que o Silênio e o Luiz Costa trabalhavam no jornal. Luiz muito grande, muito forte, né? Sim, sim. Aí o Silênio deu uma daquelas explosões, ele saiu meio pau da vida da redação. E o Luiz tinha acabado de sair. E o Luiz não anda. Agora deve emagrecer, mas o Luiz é remável, é o barco viking, né? Enorme. E aí saíram os dois assim, por acaso saíram. Aí chegou assim, rapaz, você já pensou? O corpo de Luiz com o temperamento de Silênio, né? Vira Antônio Cleiton. Deus não faz essas coisas, não. Deus é perfeito. Mas a idade ajuda. Bem, gente, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Tem muita coisa pra gente falar aqui. Vamos lá. Sabe por quê? A gente escolhe o Licença? Aqui a gente experimenta e aprende na prática.